Olá, eu sou o Elton Max, esse é meu canal O Elton Max e a resenha de hoje é sobre o livro A Culpa é das Estrelas, do John Green. No livro A Culpa é das Estrelas, a gente acompanha uma menina chamada Hazel e ela vive uma vida meio difícil porque ela tem câncer. Ela descobriu um câncer na tireoide, que é aqui. Só que ele já estava no estágio muito avançado e então ele começou a fazer metástase. Para quem não sabe o que é metástase, é quando o câncer ele começa a se espalhar pelo corpo e ele foi pro pulmão. Bom, ela chegou à beira da morte mesmo, ela chegou a quase morrer, ela já achou que ia morrer, a família dela já estava preparada para a morte dela. Até que iniciaram um tratamento com um remédio revolucionário, que eu esqueci o nome agora, mas ele era um remédio experimental que não funcionou para ninguém, só para Hazel. Ele conseguiu interromper o estágio do câncer e da metástase, fazendo com que ela pudesse viver mais alguns anos de vida. Logo após esse milagre, com esse remédio experimental, ela começou a frequentar um grupo, que era num local chamado Coração Literal de Jesus, alguma coisa assim. E lá ela conhece o Gus, ou Augustus, que é um menino de 17 anos que tinha tido câncer também nos ossos, só que ele teve que amputar uma perna e com isso deu uma parada também no câncer. Ele estava sem vestígios de câncer nenhum pelo corpo e ele frequentava esse grupo para compartilhar histórias, né? Um grupo que compartilha histórias de pessoas que tiveram câncer, que conviveram com câncer e que estão em remissão ou que o câncer deu uma parada, enfim. Logo quando eles se conhecem já começa uma química entre os dois. Então os dois começam aquela típica história de amor adolescente, tirando o fato de que a Hazel ela tem câncer e ela pode morrer a qualquer momento. Bom, isso seria basicamente a história se a Hazel ela não fosse meio que obcecada em um livro dentro da história. E o livro fala justamente de uma menina que teve câncer, que estava em estado avançado, só que o livro ele não termina, ele termina no meio de uma frase, digamos assim. E a Hazel ela é meio obcecada em descobrir o fim desse livro. Ela quer saber o que acontece depois com os personagens e ela manda várias cartas para o autor do livro, só que ele nunca respondeu. O August, ou Gus, ele sabe desse sonho da Hazel e ele começa a enviar cartas também pro autor. E ele consegue achar o e-mail da assistente desse autor e consegue entrar em contato com ele. Eles acabam indo pro país onde o autor tá, para tentar se comunicar com ele. E a gente tem várias histórias legais, os dois se aproximam bastante, a gente acompanha essa aproximação dos dois. A Hazel enfrentando o medo dela de morrer no meio do caminho e ela se compara a uma granada que explode e machuca todo mundo. E ao mesmo tempo a gente vê o August também enfrentando os medos dele quando ele se relaciona com a Hazel, porque ele já tinha tido uma namorada que tinha tido câncer também. Enfim, é uma história extremamente inspiradora. Assim, eu não sei nem como eu posso opinar esse livro, porque eu adorei. É um tema delicado, câncer é um tema delicado, né, gente? Não é uma coisa simples de falar, não é uma coisa que todo mundo sabe falar sobre. Mas eu gosto de dizer que o livro separa a questão do câncer em duas fases. A gente tem a fase da Hazel, que é a personagem principal, ela narra a história e ela fala sobre o câncer de uma forma bem humorada, ela leva de uma forma leve, sabe? Não é uma coisa pesada, que você fica dramático o tempo todo, depressivo com o livro. Ela leva tudo de uma forma bem humorada, faz piada e isso dá uma leveza pro tema, assim, na história, sabe? Mas também o livro trata do câncer na sua forma crua. Ele mostra a realidade do câncer, como é horrível o tratamento, como as crianças e os adolescentes sofrem com câncer. E isso é bom, porque ele também te traz para a realidade. Ao mesmo tempo que ele te deixa leve com relação à história, ele te traz para a realidade que é o câncer. Então, com certeza, esse livro entrou nos meus favoritos de 2013. Eu li só esse ano, tá? Mas ele lançou faz um bom tempo nos Estados Unidos. Eu acho que em 2012 aqui no Brasil. Todo mundo já fez resenha sobre ele. E eu espero que as pessoas que ainda não tenham lido A Culpa das Estrelas peguem agora, vai lá, compra na Submarino, compra em qualquer lugar e leia esse livro, porque é muito bom mesmo. É uma história inspiradora, é uma história que muda a vida. Você com certeza vai começar a pensar de forma diferente depois que você ler esse livro. Sério, definitivamente, lê esse livro. Você precisa ler esse livro. E o John Green, todo mundo sabe que o John Green escreve super bem, o livro não tem nenhum defeito nessa questão. A única coisa que eu não gostei muito no início do livro é que ele parece querer apressar um pouco as coisas na história. Certos pontos ficam meio que apressados demais, da mesma forma que eu falo rápido, sabe? Então, ele apressa um pouco as coisas no início do livro, mas depois a coisa fica tranquila, você consegue entender. E ele começa depois a dar mais uma enroladinha, nada que afete a questão do livro, tá? Não é um livro enrolado, mas depois ele começa a acalmar as coisas pra gente poder pensar mesmo. Mas mesmo assim, o livro é impecável assim, nessa questão, a linguagem é perfeita, não tem nada do que reclamar. Eu
Indico esse livro para todo mundo, tá? Para crianças, adolescentes, adultos, velhos, todo mundo leia esse livro porque realmente é muito bom. Então, né, como já deu para perceber, eu vou dar nota 5 para A Culpa é das Estrelas. Como eu falei, o livro é muito bom, a história é inspiradora, a linguagem é muito boa, apesar de ter uns defeitozinhos no início, mas os personagens são apaixonantes, me apaixonei pelos personagens completamente. Vou ficar obcecado pra saber o resto da história também, mas assim, é muito bom, uma delícia de ler, sério. Leia mesmo. Como vocês perceberam, eu li no Kobo, então não tem como eu mostrar pra vocês a edição física. Quem sabe mais pra frente eu com certeza vou comprar pra ter na minha estante, mas então não tem como eu mostrar pra vocês a edição física, mas a edição digital é perfeitinha, não vi nenhum erro extremamente absurdo, mas é isso. E o livro no Brasil ele foi publicado pela editora Intrínseca, então é isso. Essa editora é muito boa, né? Os livros são bem feitos, então eu acho que eu não teria muito do que reclamar da edição física, mas eu não posso falar com certeza porque realmente eu não li a edição física. É isso, essa foi a resenha de hoje. Antes de eu terminar o vídeo, eu quero dizer pra vocês curtirem uma página no Facebook pra mim, que é a página Leitora da Depressão. Pra quem não conhece, é uma página no Facebook muito famosa, que publica vários textos, imagens super legais pra quem gosta de leitura, pra quem gosta de livros. Eu tenho certeza que a maioria de vocês que está vendo esse vídeo curte isso. Então vai lá no Facebook, procura a página Leitora da Depressão e curte, porque é muito boa mesmo. Eles estão ajudando a gente aqui na divulgação. Então é isso aí. Também não esquece de ir lá na minha página no Facebook, facebook.com/oeltomax, que tá rolando o sorteio do livro As Vantagens de Ser Invisível. Então, se você quer ganhar o livro As Vantagens de Ser Invisível, vai lá na minha página no Facebook e vê lá o regulamento da promoção e participa. E é isso. Valeu, abraço.